Seja bem-vindo a esse espaço, a esse canal, onde temos a possibilidade de poder estudar um pouco mais a respeito da Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ser edificados através do estudo da mesma. Muito obrigado por separar esse tempo para fazer da sua casa, do seu lar, uma igreja, porque aonde quer que se encontrem pessoas que estão com o pensamento voltado a Deus, refletindo sobre sua palavra, conversando com Ele através da oração, esse lugar se transforma numa igreja. Essa pandemia fez com que os templos onde nos encontramos para poder cultuar a Deus fossem fechados. Mas, por outro lado, ela abriu cada casa para poder se tornar uma igreja, quando o povo de Deus tem a possibilidade de cultuar o seu nome. Louvado seja Deus por você que tem acompanhado esses estudos. O nosso objetivo nessas quartas-feiras é fazer ou participar juntos dessa série que nós intitulamos Nisto Cremos. É o estudo, na verdade, das nossas 28 crenças fundamentais enquanto adventistas do sétimo dia. Eu sou o pastor Samuel Camilo, pastor do Distrito Pastoral do Jaguaré, na zona oeste da cidade de São Paulo, composto pelas igrejas Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga, Jardim da Abril. Essas 6 igrejas que compõem esse mesmo distrito. Mas que eu tenho a plena certeza de que nesse momento as fronteiras da palavra de Deus acabaram sendo completamente ultrapassadas. Não sei de onde é que você está me ouvindo, mas sei que tem muita gente de longe que tem acompanhado os nossos estudos. Louvado seja Deus por isso. Eu fico realmente feliz ao saber que a palavra de Deus está tendo a possibilidade, na verdade, de alcançar pessoas de longe e de perto. Nessa semana teremos a possibilidade de estudar sobre a crença número 4 do livro Nisto Cremos, que é Deus Filho. Você sabe que nós estamos, na verdade, estudando o primeiro bloco do livro Nisto Cremos. O livro é construído por blocos, sendo que o primeiro dele contendo 5 doutrinas para poder tentar explicar um pouco mais Deus e a doutrina de Deus. Nela nós estudamos sobre a Bíblia, sobre a Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na semana passada estudamos sobre Deus Pai, nessa semana vamos estudar sobre Deus Filho, semana que vem estudaremos sobre Deus e Espírito Santo, e então vamos fechar esse primeiro bloco do livro Nisto Cremos, compreendendo um pouco mais a respeito da Trindade Divina. Eu queria aproveitar para poder mencionar a você que a gente tem dentro do livro, nessa altura você já deve ter se apercebido disso. Nós temos, no início de cada estudo de cada crença, nós temos um resumo daquilo que é a crença por si. A crença número 4, que é Deus Filho, vai aparecer lá na página 48 do livro Nisto Cremos, aonde nós lemos o seguinte: Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas e é revelado o caráter de Deus. É efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez em glória para o livramento final do seu povo e a restauração de todas as coisas. Eu sei que tem muita informação contida aqui nesse primeiro, ou nesse resumo. Nós, obviamente, não vamos conseguir esgotar tudo aquilo que está aqui mencionado. É muita informação. Sem sombra de dúvida, das 3 pessoas da Trindade Divina, a pessoa de quem se tem mais informação na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a segunda pessoa da Trindade Divina. Nós vamos tentar hoje analisar pelo menos 2 aspectos daquilo que é a segunda pessoa da Trindade Divina e os demais aspectos, como eles foram diluídos nas demais crenças que nós temos, principalmente quando formos estudar sobre a salvação e sobre a vida eterna. Então nós vamos analisar também esses outros aspectos relacionados à segunda pessoa da Trindade Divina. Então hoje, basicamente, nós vamos analisar 2 aspectos, a humanidade e a divindade de Cristo Jesus, como a segunda pessoa da Trindade Divina. Mas antes disso,
eu gostaria de fazer uma oração especial, pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine, para compreendermos aquilo que é o propósito dele para nós dentro do nosso estudo hoje. Antes, entretanto, eu só gostaria de aproveitar para poder mencionar a você que no final desse mesmo estudo, em cada um dos grupos de WhatsApp das igrejas, das 6 igrejas, os nossos anciãos já estão de sobreaviso para poder dirigir um momento de oração com os nossos irmãos. Ali você pode enviar uma mensagem de texto, você pode mandar um áudio mencionando aquilo que são os seus pedidos, os seus agradecimentos, para que cada igreja tenha a possibilidade de junto estar clamando, buscando o poder de Deus, a intervenção do Senhor. Eu sei que esse é um momento que muita coisa complicada tem acontecido na nossa vida, o coração às vezes fica um pouco mais pesaroso e nós vamos seguir a orientação bíblica que nos diz que devemos orar uns pelos outros, ok? Você já pode, mesmo durante o estudo, você já pode ir encaminhando o seu pedido lá para o grupo de WhatsApp da igreja e no final todos estarão orando juntos. Vamos orar então nesse momento. Pai do céu, muito obrigado, porque temos a possibilidade de fazer uma pausa nos nossos afazeres da semana para podermos estudar juntos um pouco mais a respeito da crença número 4, a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos pelo menos um pouco desse tema. Esgotá-lo seria impossível, mas dentro daquilo que foi revelado, ajuda-nos a compreender as verdades profundas da segunda pessoa da Trindade. Pois em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bom, algo que precisamos compreender é que a Bíblia certamente ela fala muita coisa, ela dedica muito tempo e grande destaque ao assunto da salvação, do homem pecador. Ela vai falar sobre como é que nós temos a possibilidade de podermos ser transformados através do poder de Deus, da segunda pessoa da Trindade Divina. Mas tudo isso nós vamos estudar, como mencionei agora há pouco, vamos estudar em outros temas, em outros momentos. Então hoje eu pretendo me dedicar especificamente sobre a divindade e ao mesmo tempo a humanidade de Cristo Jesus. Há um texto que vai aparecer lá na página 56 do livro Nisto Cremos, aonde essas duas verdades são exemplificadas, são mencionadas em palavras. E eu achei muito bonita essa citação que eu gostaria de compartilhar com você. O Criador dos mundos, aquele em quem habita a plenitude da divindade, veio a se tornar um indefeso bebê na manjedoura, infinitamente superior a qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e ainda assim ele condescendeu em vestir a roupagem da humanidade. Esse texto está falando sobre aquilo que é um dos maiores mistérios que nós poderíamos ter dentro da história universal. Eu diria a você, a encarnação de Cristo Jesus. Como que o Deus eterno, aquele em quem habita toda a divindade, aquele que tem a plenitude, aquele que é acima de todas as coisas, que é um com o Pai e com o Espírito Santo, como ele entrou dentro do útero de uma menina de cerca de 17 anos, misturou seu DNA divino com o DNA dessa menina e acabou se tornando divino e humano. Nós jamais seremos capazes de poder compreender plenamente como é que isso aconteceu. Ainda assim, temos a possibilidade de ter na Bíblia algumas ideias, alguns pequenos lampejos. Eu, como tenho mencionado ao estudar as outras doutrinas, principalmente em relação à divindade, ao Pai, ao Filho e também ao Espírito Santo, eu não pretendo minimamente esgotar o assunto. Até porque eu sou consciente de que nós continuaremos estudando sobre esses temas a eternidade inteira e nunca compreenderemos por completo como isso tudo aconteceu. Mas gostaria de, nesse próximo momento, estudar um pouco sobre a segunda pessoa da Trindade Divina como o Messias. A palavra Messias é uma palavra de origem hebraica, tem a sua palavra correspondente no grego do Novo Testamento como Cristo, portanto a palavra Cristo e a palavra Messias representam a mesma coisa, o ungido. Desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, e vamos estudar sobre isso mais tarde, que o Senhor Deus prometeu que da mulher nasceria alguém, que seria o ungido, o Cristo, o Messias, que viria para poder se tornar um com a humanidade e ao mesmo tempo pagar o preço exigido pelo pecado. É bem verdade que no decorrer dos séculos muita dificuldade acabou acontecendo para se compreender perfeitamente quem era o Messias,
ou o que ele era. Haviam correntes, por exemplo, de pensamento judaicos que acreditavam que o Messias ele seria apenas um grande profeta. Seria um profeta maior do que os demais, mas um profeta. Nada que pudesse mencionar que ele fosse Deus. Talvez porque os textos relacionados à segunda pessoa da Trindade Divina, que se encarnaria e se tornaria um de nós, não tinham sido plenamente compreendidos, como vamos tentar fazer hoje com alguns deles. Esse parágrafo que vai aparecer no Nisto Cremos vai de alguma maneira tentar mostrar um pouquinho daquilo que é essa grande dificuldade para poder se compreender essa questão da encarnação e ao mesmo tempo da pessoa do Messias. O Antigo Testamento traz uma série de profecias a respeito da vinda do Messias. Nessas profecias, nós percebemos não apenas um conjunto de informações sobre aonde ele nasceria, como ele viveria, que tipo de circunstâncias difíceis ele enfrentaria durante toda a sua vida, como morreria, mas também algumas declarações que atestam que ele seria divino. Portanto, quando olhamos na perspectiva correta, percebemos nas descrições do Messias, daquele que deveria vir, alguns aspectos que pertencem única e exclusivamente ao ser divino. Eu quero que você tente se lembrar, enquanto nós vamos mostrar esses mesmos textos, daquilo que estudamos na lição de número 2, que foi a Trindade Divina. Aliás, se você não teve a possibilidade de poder assistir a esse estudo, o estudo está postado no nosso canal. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Existe ali uma playlist intitulada Nisto Cremos e ali tem a doutrina sobre a Trindade. Assista, vai valer a pena, até para que com esse conhecimento você tenha a possibilidade de entender que as mesmas prerrogativas que só Deus tem, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vão aparecer também em relação ao Messias, o Cristo, aquele que depois da encarnação passou a ser conhecido como Jesus de Nazaré. Só para podermos então entender isso, vamos ver alguns textos do Antigo Testamento que mostram, que falam sobre o Messias. São profecias messiânicas, mas que mostram alguns aspectos que só Deus ele possui. Miqueias capítulo 5, verso 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grande de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu quero que você compreenda, essa profecia feita por Miqueias é uma profecia que vai mencionar o local aonde Jesus nasceria. Quando você vai para os evangelhos e você percebe, por exemplo, o momento em que Jesus havia nascido, os magos do Oriente, cerca de 2 anos depois, eles chegam em Jerusalém e perguntam para o rei Herodes, aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes, apesar de muito preocupado, reúne o Sinédrio e pergunta para eles, baseado nas profecias, aonde é que o Messias deveria nascer? E esse texto é mencionado pelo Sinédrio para mencionar que Jesus nasceria em Belém Efrata, que apesar de ser uma cidade pequena, para poder figurar entre as grandes de Judá, dessa cidade sairia aquele que haveria de reinar, mas agora vem uma descrição de quem ele seria, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Veja, quem é o único ser que possui eternidade? Que é eterno. Nós vimos isso no nosso estudo sobre a Trindade Divina. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o Messias, ele seria eterno, se ele teria os seus dias desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, isso significa que ele é parte da Trindade Divina, que ele é Deus. Veja outro texto que vai mencionar isso. Isaías capítulo 9, verso 6, uma outra profecia messiânica. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nesse texto de Isaías 9, verso 6, nós temos aqui um momento em que Isaías vai mencionar que o Messias, ele nasceria como um menino, como uma criança, ele seria dado à humanidade, que o governo estaria sobre os seus ombros, ele viria para poder governar o povo de Deus, mas que o seu nome seria, e pelo nome, o nome eu quero te lembrar, que o nome de alguém é um nome que denota, ou que pode, nos tempos antigos, era um nome que poderia descrever algumas características da pessoa.
E vejam os nomes pelos quais Isaías vai mencionar que é o Messias, ou pelo qual o Messias deveria ser conhecido. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Veja, o nome dele seria Deus Forte. Ele seria conhecido como Pai da Eternidade e como Príncipe da Paz. De todos esses textos, se nós fizéssemos um estudo sobre eles, todos eles mencionam características que pertencem única e exclusivamente a Deus. Mas eu quero destacar dois que são completamente claros ao mencionar características que pertencem unicamente a Deus. Ele seria chamado como Deus Forte e como Pai da Eternidade, mais uma vez mencionando que ele seria eterno. Ora, o único que é eterno é Deus, mas ele também seria chamado Deus Forte. Então, nessa perspectiva, nos nomes que a profecia deu a ele, são nomes que mencionam também a sua divindade. Isaías capítulo 7, verso 14, é outro nome. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse texto aqui é um texto importante para ser compreendido. Essa é uma profecia messiânica também de Isaías. Não existe nenhum outro profeta do Antigo Testamento que fez tantas profecias a respeito do Messias como o próprio Isaías. E é exatamente agora, nesse ponto, nesse texto, no versículo 14 do capítulo 7, que ele vai mencionar o nascimento de Jesus como sendo um nascimento virginal. Ele nasceria de uma virgem. Portanto, ele não seria fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. É uma profecia do nascimento virginal dele. Mas o mais interessante nesse texto é um nome, mais um outro nome que Isaías dá a ele. Ele seria chamado Emanuel. Emanuel significa literalmente Deus conosco. Ele receberia esse nome para poder demonstrar o quê? Que em Cristo, no Messias, Deus viria para poder estar com a humanidade. Deus estaria junto conosco. Deus seria um de nós. Tudo isso representa o nome Emanuel. Portanto, nesses textos, e eu poderia pegar diversos outros textos do Antigo Testamento para poder mostrar a vocês que nas profecias relacionados à vinda do Messias, você encontra a menção de que ele seria divino, de que ele pertenceria à divindade. Eu vou deixar como trabalho de casa para você. Pegue o livro Nisto Cremos, e nele você tem a possibilidade de poder encontrar vários outros textos do Antigo Testamento que mencionam a divindade do Messias. E cremos que Jesus era o Messias. E o Novo Testamento agora vai mostrar exatamente isso. Nós vamos ver aqui uma série de textos agora do Novo Testamento que mencionam a divindade de Cristo. Cristo, portanto, ele é primeiramente apontado como sendo onipotente. Lembre-se que essa característica, a onipotência, ela é exclusividade de Deus. Vimos isso no estudo sobre a Trindade Divina. Mateus 28, verso 18. Aqui é o momento pós-ressurreição de Jesus. Ele está prestes a subir ao céu, e antes de subir ao céu, antes de dar aquilo que a Bíblia vai chamar de a grande comissão, quando ele diz, vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas, batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai dizer isso. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra autoridade aqui é uma palavra que ela pode ser traduzida também como poder. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Se Jesus tem todo o poder no céu e na terra, isso significa que ele é onipotente, que ele pode todas as coisas, que ele tem poder para fazer absolutamente tudo. Ora, o único que é onipotente é Deus. E o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, logo depois da sua ressurreição, é que ele é Deus. Cristo também é apontado como onisciente. Lembre-se que, além da onipotência, a onisciência, ou seja, a capacidade de saber todas as coisas, é uma característica exclusiva de Deus. Veja Colossenses capítulo 2, verso 3. Esse texto está falando sobre Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que o texto aqui está dizendo é que todo o conhecimento, absolutamente todo o conhecimento, está escondido em Cristo Jesus. Se ele tem todo o conhecimento, então ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Uma característica que também é única e exclusiva da Trindade Divina. Ele também é apresentado como onipresente, como podendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.
Ora, se Cristo promete estar com todos, em todos os tempos, em todas as gerações, isso é uma característica que é exclusiva de Deus. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, ele aqui está mencionando que ele também é onipresente. Portanto, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. E o mais interessante é que dos 3 textos que eu apresentei, 2 foram ditos pelo próprio Cristo Jesus. Ele também é apresentado por João como o verbo de Deus. E esse termo é muito importante porque ele vai remontar ao momento da criação. Olha o que o texto diz. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você continuar lendo o texto vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está falando exclusivamente de Jesus. Ele está aqui mencionando que Jesus é o verbo de Deus. A palavra verbo, ou o termo verbo, é o termo grego logos, é um termo que é retirado da própria filosofia grega, onde eles acreditavam que todas as coisas tinham surgido através do poder da palavra. E João aqui vai dizer que Jesus é a palavra que se fez carne, é a palavra que está entre nós, que na sua palavra tem poder. Talvez seja exatamente por isso que no seu evangelho Jesus é apresentado por João como alguém que tinha poder na palavra. Ele fala, e Lázaro, que havia estado morto durante 4 dias, ele sai do sepulcro completamente curado, restabelecido, vivo. Há um outro momento em que o servo de um grande oficial, ou o filho de um oficial, está doente à distância. E João vai mencionar que Jesus dá uma ordem à distância, ele é curado. Há poder nele, porque ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Mas o mais interessante é que o texto vai dizer que ele era Deus. A ideia principal é de que ele era no passado, ele é no presente e será no futuro. Ele é Deus. Esse texto não deixa a mínima margem de dúvida. Ele também é apresentado, na verdade ele se apresenta, né, como o eu sou de Êxodo 3,14. Antes de poder ler aqui o texto, eu queria só mencionar Êxodo 3,14, que é o momento em que Moisés ele tem aquele encontro com o Senhor na sarça ardente, que Deus o chama para poder ir até o Egito e libertar o seu povo. E Moisés vai dar uma série de desculpas a Deus, e uma delas é: Senhor, eles vão perguntar quem foi que me mandou, eu não sei nem seu nome. E Deus se revela a ele como o eu sou, é o tetragrama, Yahweh ou Yahvé, Jeová, como trazem algumas traduções. E Jesus vai usar exatamente essa palavra para se descrever. Em João no capítulo 8, verso 58, o texto diz: E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou, esse termo eu sou, é um termo que remonta ao Deus de Êxodo 3, verso 14. Portanto, nós chegamos à conclusão de que aquele que chamou Moisés para poder libertar o povo de Israel foi ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo, porque o restante do capítulo 8 vai dizer que alguns pegaram em pedras para tentar apedrejar Jesus, porque entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus. Portanto, ele também se apresenta dessa maneira. Cristo também se apresenta como alguém que é um com o Pai. Olha esse texto, João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. E a ideia aqui de somos um é um em essência, um em natureza, um em poder. Eles são um, porque eles são da mesma origem, eles são da mesma natureza, da mesma essência. Eles são um. E todas as vezes que Jesus fez essas declarações, as pessoas ficaram profundamente indignadas porque entenderam que ele estava se auto-intitulando Deus. Outro texto que vai aqui aparecer, Paulo, ele vai apresentar Jesus como o bendito Deus. Olha esse texto, Romanos 9, verso 5, um texto muito forte. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, amém. Nesse texto, Paulo não deixa a mínima dúvida. Paulo vai dizer que Cristo, ele está descendendo deles, os judeus. Paulo aqui está dizendo que dos judeus vêm os patriarcas e também deles, dos judeus, descende o Cristo segundo a carne.
o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Ele está dizendo, ele chama, não tem como você fugir disso. Paulo está dizendo especificamente que ele é Deus bendito para sempre. Não tem como fugir disso, não tem como ser mais claro. O autor da carta aos Hebreus, ele vai mencionar Jesus também como Deus. Olha Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Bom, o autor da carta aos Hebreus não podia ter sido mais específico também. Ele está dizendo, mas a respeito do Filho. Que Filho? O Filho é o jeito como Jesus se auto-intitulava, como Filho de Deus. Deus é apresentado como o Pai, a primeira pessoa da Trindade Divina é apresentada como Pai e ele como Filho. E ele está dizendo, mas a respeito do Filho se diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Ele, portanto, está deixando claro que Cristo é Deus. Paulo ainda, mais uma vez, quando ele vai falar a Tito, ele está escrevendo para o jovem pastor Tito, no capítulo 2, verso 13, ele vai apresentar Cristo também como grande Deus. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele chama Cristo de o nosso grande Deus e Salvador. Gente, é que Paulo não deixa a mínima margem para a gente poder ter dúvida a respeito da natureza de Cristo Jesus. E Pedro, veja que Pedro vai chamar o Senhor Jesus de verdadeiro Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 2 Pedro 1, verso 1. Olha o que ele está dizendo. Mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não deixa dúvida alguma a respeito de quem é Cristo. João, vamos ver o que João tem a dizer a respeito da divindade de Cristo. Na sua primeira carta, capítulo 5, verso 20, ele vai chamar Cristo também de verdadeiro Deus. Sabemos também que o Filho de Deus, Jesus, veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estejamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele não deixa claro de que o Filho é o verdadeiro Deus. Mais um texto aqui ainda, de Paulo, Colossenses 2:9. Esse texto é um texto fantástico, daqueles que não dá para você ter a mínima margem de dúvida do que Paulo está dizendo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, o que é plenitude? É a totalidade, é a extensão maior, é o conjunto de todas as coisas. A plenitude da divindade habita corporalmente em quem? Em Cristo Jesus. Não dava para ser mais claro, mais objetivo a respeito disso. Mas agora também precisamos compreender que tão importante quanto entendermos a divindade de Cristo Jesus, é também importante entendermos a sua humanidade. E por que isso? Porque se não entendermos que Cristo veio como homem comum de nós, então não poderemos aceitá-lo como Salvador. Porque o Salvador teria que ser da família humana. Nós vamos estudar mais sobre isso quando estudarmos sobre a salvação e a vida eterna. Mas vamos tentar aqui ver alguns textos que mostram que Jesus era verdadeiramente homem. Olha esse texto de Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, está falando de Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Ele está mencionando claramente que todos os filhos, eles têm a carne e o sangue, eles recebem dos seus pais exatamente isso. E que Cristo também participou da condição humana. Ele é de carne e sangue. Ele não apenas vestiu uma roupagem de ser humano, mas ele se tornou verdadeiramente um ser humano de carne e osso, de um jeito que não dá para desfazer. Por isso, Jesus ele teve algumas características que só os humanos têm. Mateus capítulo 4, verso 2, vai mostrar que ele teve fome. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui está falando, esse é o momento da sua tentação. Ele também é apresentado como tendo sede
Ele sentiu sede. João 19, verso 28, está falando aqui sobre o momento em que ele estava preso na cruz do Calvário. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Portanto, ele sentiu fome, sentiu sede, se sentiu também cansado. Olha João capítulo 4, verso 6. Havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Foi o momento que logo na sequência ele teve o encontro com a mulher samaritana. Portanto, ele teve participação na carne e sangue, como um ser humano, ele tornou-se verdadeiramente um de nós. Ele, ao mesmo tempo, sentia fome, sede, cansaço. Em outras palavras, e eu poderia te mostrar textos onde a Bíblia mostra Jesus feliz, Jesus triste, Jesus sorrindo, Jesus chorando. Por quê? Porque Jesus é um ser humano. Eu disse que ele é um ser humano. Não estou dizendo que ele foi. Porque Cristo misturou a sua divindade com a humanidade de uma tal maneira que não tem como desmisturar. A divindade e a humanidade de Cristo se fundiram de uma maneira que Cristo continuará sendo humano para toda a eternidade. Mas a divindade de Cristo não diminuiu a sua humanidade. Esse texto aqui é interessante, olha, ainda sobre a humanidade de Jesus, Mateus 8, 24. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Ele também sentia sono. E eu quero terminar com essa passagem do livro Nisto Cremos, na página 67, que vai, de alguma maneira, mostrar aquilo que era, o que foi essa junção da natureza divina e da natureza humana de Cristo. Quando Cristo entrou no mundo, um corpo lhe havia sido preparado, Hebreus capítulo 10, verso 5. Quando assumiu a humanidade, sua divindade foi revestida dessa humanidade. Isso não foi conseguido mediante a transformação da humanidade em divindade, ou da divindade em humanidade. Ele não saiu de si próprio para assumir a natureza, outra natureza, mas assumiu em si próprio a humanidade. Portanto, divindade e humanidade se combinam em Cristo Jesus. O que esse texto está dizendo é que é o seguinte: Jesus não precisou deixar de ser divino para se tornar humano. E ele nem foi um ser humano que acabou recebendo características divinas. Não, ele é 100% Deus e 100% homem. Em uma só pessoa. As duas naturezas se fundiram em uma só, de uma tal maneira que nunca, jamais, por toda a eternidade, esse processo poderá ser desfeito. E ele tornou-se um de nós para que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos por ele. Esse assunto vai ser abordado novamente quando nós formos estudar sobre a salvação e a vida eterna mediante Cristo Jesus. Mas eu queria nesse momento louvar o nome do Senhor, porque Cristo Jesus, para que nós tivéssemos a possibilidade de ser salvos, a segunda pessoa da Trindade Divina resolveu assumir a humanidade, tornar-se um de nós. Portanto, hoje, nós não temos alguém que pode interceder por nós, que não conhece a nossa natureza, que não sabe das dificuldades que a gente enfrenta, porque Cristo, ele foi um de nós, ele é um de nós. Então, quando nós elevamos nosso pensamento a Deus, ao Pai, e oramos e dizemos: Senhor, por favor, estou num momento difícil, num momento complicado, me ajuda. O Pai tem a possibilidade de poder olhar para você e entender perfeitamente o que está acontecendo. Por quê? Porque o Filho que intercede por nós junto a Ele é capaz de dizer: Pai, eu entendo perfeitamente o que o Samuel está enfrentando lá agora nessa pandemia. Porque eu estive lá embaixo, eu vi o que o pecado faz com o ser humano, eu vi o que é ver pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas passando necessidade, pessoas com fome, com sede, com cansaço, pessoas que estão enfrentando dificuldades, pessoas que estão perdendo gente que eles amam. Eu os entendo. E então Cristo Jesus tem a possibilidade de interceder por nós. Nós vamos estudar sobre isso mais adiante, mas nós podemos ter a plena certeza de que Cristo, ele tem a possibilidade de poder fazer absolutamente tudo aquilo que a intercessão exige de alguém que possa representar a humanidade. Por quê? Porque Cristo verdadeiramente é um de nós. Eu queria nesse momento louvar o nome de Deus por isso e agradecer a segunda pessoa da Trindade Divina por ter assumido a humanidade e ser um de nós.
Faça isso comigo agora. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por Cristo Jesus. Obrigado porque Ele veio e tornou-se um de nós. Obrigado porque hoje Ele intercede por nós junto ao Pai. E nesse momento, Pai, ao encerrar esse estudo, eu gostaria de te pedir que o Senhor possa, através de Cristo Jesus, abençoar cada um de nós nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Tantas são as razões de lutas, de sofrimentos, de angústias que nós enfrentamos. Queremos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor, por favor, responda a cada uma delas de acordo com a tua vontade. Porque nós estamos pedindo em nome de Cristo Jesus, que nos entende, que é um de nós, que é o nosso representante aí na Trindade Divina. É no nome dele que oramos. Amém. Louvado seja Deus. Antes que você termine agora e você saia dessa transmissão, eu gostaria de te pedir que você enviasse os seus pedidos para lá para os nossos canais do WhatsApp das igrejas, para que tenhamos a possibilidade de poder estar orando uns pelos outros. Se você quiser mandar também para mim, pode enviar para o meu WhatsApp, que é 011 97453 1766. 97453 1766, prefixo 11. E eu estarei orando por você também. Tá ok? Eu quero só te lembrar que no próximo sábado, a partir das 10h15, teremos o nosso encontro marcado, também nesse mesmo espaço, nesse mesmo canal. E na próxima quarta-feira estaremos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade Divina, o Espírito Santo de Deus. Você não pode perder. Até mais.